Como exemplo da política que a esquerda está seguindo, nós tivemos um acontecimento escatológico essa semana, que foi a participação do deputado do PSOL, Marcelo Freixo, e da deputada do PSL, Janaína Pascoal, aquela maluca que ficava gritando da cobra, né? Num programa do PSDB que chama Quebrando o Tabu. Né? Primeiro, uma palavrinha sobre o programa. O programa, visivelmente, está voltado para promover o amor ao PSDB. Né? Em vez de Quebrando o Tabu, ele poderia se chamar Ame o PSDB. Ame a burguesia, ame a política de direita. Eles perderam terreno, muito, para a direita. Né? Eles procuraram atacar a direita, mas não estão conseguindo muito resultado, no sentido de recuperar os seus apoiadores. Por isso, eles colocaram como centro da política deles a luta contra a polarização. Isso daí tem sido uma expressão que tem sido cada vez mais usada e vem justamente desse núcleo político que é o centrão. Né? Eles estão sentindo, eles sabem, eles estão analisando que existe uma polarização entre a esquerda e a direita, e essa polarização está destruindo completamente o que eles consideram que é o centro político, que na verdade é a direita tradicional. Né? Como acontece em todos os países do mundo, a direita tradicional está sendo engolida pela extrema-direita. A gente vê isso daí em todos os países da Europa e nos Estados Unidos. Aí o que acontece? O que a direita procura fazer? Ela procura se aproximar de setores de esquerda e subordinar esses setores de esquerda à sua política, para relançar uma nova tentativa política. Então, por exemplo, na Alemanha, a social-democracia participou dos governos da direita da Angela Merkel. O CDU procura se aproximar do Partido Verde. Procuram fazer diversas combinações. Antes, no primeiro momento, eles fizeram uma aliança com a extrema-direita, mas eles perceberam que a aliança com a extrema-direita roubava o capital político deles. A extrema-direita saía vitoriosa. Na Itália, a extrema-direita praticamente engoliu a direita tradicional, que já era bastante direitista, que é o Berlusconi, né? A palavra de ordem do Berlusconi nesses momentos aqui de crise total é: de qualquer maneira, a Liga não pode fazer nada sozinha. Quer dizer que nós vamos ter influência, porque nós temos um instrumento de chantagem contra a Liga, que é que eles não vão conseguir ter maioria parlamentar sem a gente. Né? O que é também uma esperança quase religiosa, né? Mais um pouquinho a Liga se livra deles. Sem falar que a Liga está esvaziando totalmente o movimento deles, Força Itália. Então, quer dizer, a direita brasileira, ela está sendo engolida pela extrema-direita, né, porque a extrema-direita tem uma atitude mais, digamos assim, leva mais a sério o negócio de combate à esquerda, e eles procuram se aproximar da esquerda para criar uma base de sustentação para a direita tradicional. Isso que parece ser um movimento que vem da esquerda, quando o Boulos, o Freixo, o Haddad, os governadores do PT falam em fazer uma aliança com o PSDB e tudo mais, na verdade é um movimento que vem da direita para a esquerda. Né? Simplesmente que a direita quer que a esquerda tome iniciativa para parecer uma coisa de esquerda, porque a direita está muito desmoralizada. Se amanhã aparecesse aí o José Serra e falasse assim: precisamos de uma aliança com o PT, isso aí já aprofundaria a crise e não melhoraria. Então, a palavra de ordem do momento é desfazer a polarização, que significa reconstruir, né, o velho núcleo
PSDB, MDB com a direita do PT e com o apoio dos eleitores do PT que detestam o PSDB, que foi quem deu o golpe, que derrubou o governo do PT e tudo mais. Uma operação que, vamos falar que é verdade, é uma verdadeira operação, é uma coisa grotesca, bizarra, né? Mas não impede ninguém de tentar isso daí. Então, aqui eu acho que cabe uma explicação, né, que eu vi que falta, por exemplo, no caso da Argentina, que é o seguinte: a imprensa burguesa e a burguesia e vários setores tendem a reduzir a polarização ao seu aspecto mais aparente e eleitoral. Então, por exemplo, a polarização seria Bolsonaro de um lado, PT do outro, né? Mas acontece que isso daqui é a superfície do problema. É uma expressão de um problema mais profundo, que é a polarização entre, né, um setor cada vez maior das massas e a burguesia, a política da burguesia, a política da direita, o golpe de Estado, etc. e tal. É isso que acontece também nos países europeus. A polarização não é gratuita. Ela parte de um fracasso das políticas neoliberais, da política burguesa. Então, quer dizer, não se trata simplesmente de PT e Bolsonaro. Se trata de uma polarização que envolve o país inteiro. É uma tendência de enfrentamento entre as massas populares e a burguesia que cresce a cada dia. E é disso, logicamente, que a burguesia tem medo. Ela procura restringir isso a uma polarização eleitoral porque é mais favorável apresentar as coisas dessa maneira. Mas não é isso que acontece. A mera polarização eleitoral. É uma polarização de classes e é uma coisa profunda, né? Daí a importância, né, de fazer isso daí. Esse espetáculo grotesco, né, escatológico do Freixo com a Janaína Pascoal é uma tentativa de fazer isso daí. Não sei se quem teve o desprazer de ver a entrevista, né, que foi uma coisa realmente escatológica, os dois ali se acariciando e trocando salamaleques, tá, uma coisa, um espetáculo degradante até para a pessoa mais distante daquilo que estava acontecendo. Quem teve a oportunidade de ver, viu que o tema era assim: como você é bom de diálogo, nossa, Freixo, como você dialoga bem, Janaína. Daí eu falei assim: não, eu dialogo também com o, como é que chama aquele Brutamontes, o ator pornô? O Frota. Eu também dialogo com o Frota, parecia um negócio assim que, parecia que eles estavam numa boate, né? Não, eu gosto de dialogar com a direita, e papapá. Quer dizer, o negócio é assim: somos todos civilizados e vamos dialogar. Tudo bem, né? Quem que poderia ser contra o diálogo e a civilização? Só que tem que lembrar que esses dialogadores da direita, eles derrubaram o governo eleito, aprovaram um conjunto de leis de ataque ao povo brasileiro, estão suprimindo os direitos do povo brasileiro. Não é um problema de saber qual é a ideia deles. Como é que eles argumentam para defender o Carlos Alberto Brilhante Ustra? Eu nem quero saber qual que é o argumento para defender o Ustra. Se você defende o Ustra, você é um inimigo do povo. Já coloca a questão no terreno da guerra civil, não coloca a questão no terreno do diálogo. Que raio de diálogo que é esse daí? A mulher falou que o Lula era o homem da cobra, que tinha que esmagar a cobra, um negócio totalmente fascista e direitista, né? Aí o Freixo: não, é porque nós estamos nos sentindo oprimidos, né? Uma coisa assim que ele parecia assim uma criança que tivesse saído do primário, né? Aí a Janaína fala assim: não, mas nós também, quando a esquerda estava no governo, a gente se sentia oprimido. Por quê? Por acaso a polícia estava matando
o pessoal que não gosta de homossexual, me lembro disso. Estava assassinando branco no Jardim América. Por que ele estava se sentindo tão oprimido? Não tinha nada, não estava acontecendo nada. Simplesmente que a opinião geral, né, democrática da população não adotava as babaquices dela. Ela fala, não, porque eu defendia o aborto e o pessoal era contra. Bom, o pessoal é contra, pô, o que vai fazer? Outra coisa é você usar as Forças Armadas para intimidar o povo. E o Freixo lá dando corda em toda essa palhaçada, né, tentando reabilitar a Janaína Pascoal do PSL, partido da base do governo. Porque ela, à medida que a burguesia percebeu que o Bolsonaro está meio fora de controle, mandou o pessoal que, na verdade, é PSDB dentro do PSL, que tem essa ala, né, se destacar um pouco e falar, não concordo com tudo que o Bolsonaro está fazendo. Aí vem o Freixo e começa a dar carta de anistia para esses vagabundos, golpistas, criminosos políticos e tudo mais, dizendo que, não, nós precisamos de um maior diálogo. De um modo geral, né, eu vi aí, isso aí não é muito popular, né, mas eu vi setores até da esquerda, eu vi um cidadão falando assim, não, nós temos que nos aliar com quem for possível. Se for a Janaína Pascoal, que seja a Janaína Pascoal. Quem quiser lutar contra o Bolsonaro, nós estamos aí. Lógico, eu tenho a mesma opinião. Quem quiser lutar contra o Bolsonaro, né, vamos juntos. Mas quem disse que a Janaína Pascoal quer lutar contra o Bolsonaro? Essa é uma fantasia. O pessoal inventou uma história. Ela agora vem aí e fala, não, porque Freixo, você dialoga bem, né? Gostei do seu diálogo. Papo furado. Vai lutar contra o Bolsonaro, nada. Não vai lutar pela liberdade do Lula, não vai lutar contra a reforma da Previdência, não vai lutar contra a repressão policial, o endurecimento das leis. Quem desses caras aqui que se pronunciou de alguma coisa importante aí, né, que fosse defesa de algum interesse da população? Ninguém. O que eles querem é criar um clima de ilusão de que tudo está normal do país para o pessoal engolir as loucuras do Bolsonaro, os ataques fascistas do Bolsonaro. E essa política da esquerda, nesse sentido, é uma política criminosa, é uma política de jogar areia nos olhos dos outros. Você sair por aí vendendo que o Rodrigo Maia, Janaína Pascoal, o Alexandre Frota, e sei lá mais quem do zoológico da direita que eles vão achar, a PSDB está a favor do povo, isso daí é um golpe do vigário, é o conto do vigário. Estão tentando passar o conto do vigário na população. Simplesmente isso. Quer dizer, seria assim o caso extremo de virar a página do golpe. Vamos esquecer tudo, vamos para 2022, e aí todo mundo vai ser feliz. Esse é um conto de fadas, não é política. A situação, inclusive, não se dirige, não vai dar suporte a essa política, porque a situação se mostra cada vez pior do ponto de vista da ofensiva da direita. E o grande resultado dessa política, o que é? Desarmar o povo na luta contra a direita. E mais nada. Né? Essa é a política de todo um setor do PT, é a política de todo um setor do PSOL, é a política de todo um setor do PCdoB, de formar, da chamada frente ampla. Quer dizer, para lutar contra o Bolsonaro, nós temos que nos aliar aos golpistas que colocaram o Bolsonaro no poder e que são o principal elemento de sustentação do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não está sustentado no ar. Né? O Bolsonaro está sendo sustentado pela burguesia. Né? Nós vimos aí que a declaração do Toffoli é clara. Um setor da burguesia queria tirar o Bolsonaro e colocar o pessoal, em vez de colocar o Bolsonaro na linha, colocaram os opositores do Bolsonaro na linha.
e falaram, é Bolsonaro até 2022 e contém. O máximo que a gente pode fazer aqui é estabelecer limites àquilo que o Bolsonaro vai fazer. E eu diria que isso daí é uma promessa vã. Que ninguém vai estabelecer limite nenhum. O único limite que eles vão estabelecer é a hora que eles veem que o Bolsonaro vai atiçar o povo contra o regime político, daí eles entram para jogar água fria na população. O Bolsonaro, eles não vão controlar nada como não controlaram até agora. A não ser, né, vamos ver até se dá certo isso daí, no caso do decreto da cadeirinha. Então o resultado dessa política é entregar a população de pés e mãos amarradas e olhos vendados para a direita. E nós temos que deixar absolutamente claro disso daí. Uma colocação que muita gente faz é o seguinte, nós não podemos fazer que nem o Bolsonaro, que é ficar falando para os 30%. Né? Ele fala para os 30%. Então, segundo os setores, a esquerda falaria para um equivalente de 30%. Bom, primeiro isso é uma falsificação, porque o Bolsonaro não fala para 30%, fala para muito menos gente. 30% que aparece na pesquisa, que é uma falsificação para sustentar o Bolsonaro. E segundo que a esquerda não fala para 30% já, fala para muito mais do que isso daí. Veja-se o caso do Lula. O Lula tinha muito mais votos do que o Bolsonaro teve no segundo turno. Ele tinha essa votação logo de cara, no primeiro turno. Então, quer dizer, a esquerda fala para muito mais gente, a direita fala para muito menos gente. E a ideia-chave aqui é uma ideia profundamente errada, que é o seguinte, você tem que mudar as suas formulações políticas para se acomodar à direita, aos preconceitos da direita tradicional, porque assim você vai atrair mais gente. Mas a direita tradicional, é preciso lembrar, teve 6% dos votos. Não teve voto. Então, do que nós estamos falando? A base da direita acha mais interessante o discurso do Bolsonaro do que da esquerda. O que a esquerda precisa fazer não é diminuir a intensidade daquilo que ela está falando para atrair um elemento direitista. É aumentar a intensidade da sua oposição ao Bolsonaro para atrair o conjunto do povo que está sofrendo com o governo Bolsonaro. Todos esses problemas, que são problemas básicos da política, essa esquerda ela deforma para dar a entender de que a política seria outra. Bom,